Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a terceira lição deste trimestre. Estamos estudando lições bíblicas baseadas nos livros de Ruth e Esté, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 deste trimestre, lição esta que será estudada em nossas classes da Escola Bíblica Dominical no dia 21 de julho de 2024. O título da lição 3 é assim: Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E a verdade prática da lição de hoje declara o seguinte: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. O programa EBD em Síntese está apenas começando na sua Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 da manhã, e por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, no canal do YouTube AD Mossoró Oficial e na TV AD. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje, ela se encontra em Ruth, capítulo 1, versículos 6 a 8, e também no versículo 14 ao versículo 19. Como objetivos da lição de hoje, nós temos o primeiro objetivo: apresentar a proposta de Noemi. Em seguida, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E, por fim, vamos refletir a respeito da convicção de Ruth quando ela disse à sua sogra Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Nós, em lições anteriores, na lição 2 e na primeira lição, nós já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. E nesta lição, a partir de hoje, nós vamos caminhar por seus capítulos e versículos no livro de Ruth, focados nos principais personagens do livro, que é Ruth, Noemi e Boaz. E na lição de hoje, na lição de número 3, nós vamos estudar o relacionamento entre uma sogra e uma nora, entre Noemi e a sua nora Ruth, duas mulheres que foram unidas por um amor e uma amizade profundas, e uma intensa mutualidade. Nós vamos observar e aprender nesta lição que o caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. A amizade de Noemi e a sua nora Ruth era uma amizade sincera, profunda, baseada no amor. Tópico 1 da nossa lição: a proposta de Noemi. Então, nós já vimos na lição anterior, quando tivemos uma visão panorâmica do livro de Ruth, que existia uma família belemita, uma família de judeus que moravam em Belém, da Judéia, na terra prometida, chefiada por Elimeleque, que era casado com Noemi e tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Por causa de uma fome lá em Belém, Elimeleque, o chefe daquela família, resolveu se mudar para as campinas de Moabe, para a terra de Moabe, que era uma terra pagã, para viver no meio de um povo pagão. No entanto, era uma terra que aparentemente tinha melhores condições de sobrevivência, porque tinha melhores recursos naturais. Porém, quando eles foram morar nesta terra, com pouco tempo, o chefe daquela família morreu,
o Elimeleque. E a sua esposa Noemi ficou viúva, mas ainda ela tinha os seus 2 filhos homens. Esses 2 filhos de Noemi casaram-se com 2 moabitas, com 2 mulheres daquela terra, e viviam todos juntos. Acontece que depois esses 2 filhos de Noemi também morreram. Os 3 homens da casa e da família morreram, e assim ficou aquelas 3 mulheres viúvas. Noemi, que já estava com uma certa idade, já estava velha, viúva, e as suas 2 noras moabitas, que também eram viúva. Então, essas foram as circunstâncias nas quais aconteceu. Esse é o contexto histórico da lição de hoje. A vida de Noemi, esse nome Noemi significa agradável. A vida de Noemi tornou-se amarga devido a tanta luta, tanta provação, como ela mesma disse tempos depois, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20, Noemi sofreu tanto, passou por tanta amargura, que ela mesma disse, aqui em Ruth, capítulo 1, versículo 20, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Porém, esta mulher, embora tenha passado por muita amargura, por muita provação, como diz aqui o tópico 1.2 da nossa lição, ela tirou força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada um de nós vai se comportar em meio às tempestades da vida. Efésios capítulo 6, versículo 13, diz que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e depois disso permanecermos firmes e inabaláveis, porque a provação, a dificuldade pode bater a porta de qualquer um de nós, haja visto que estamos vivendo aqui na terra e aqui não é o céu. Então Noemi, ela passou essas dificuldades, mas ela não escondeu os seus sentimentos, mas também não os explorou com sentimentos e atitudes de autopiedade e autocomiseração. Nós vemos que Noemi era uma pessoa equilibrada, Noemi evitou extremos. Se por um lado Noemi não foi negacionista para negar a realidade dos problemas que vivia, porque naquela época 3 viúvas numa casa só, sem propriedade, sem nenhum auxílio, era muito difícil a sobrevivência. Então Noemi, ela não negou a existência do problema, porém, ela também não transformou o problema dela numa espécie de bichinho de estimação que ficaria toda hora com aquele sentimento de autopiedade, de autocomiseração, fazendo chantagem emocional para todo mundo ficar com peninha dela. Não. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo lá na terra de Belém, Noemi tomou uma atitude. Noemi se levantou e teve uma atitude de liderança junto com as suas noras e ela decidiu voltar à sua terra. Então, diante dos problemas, diante daquela tristeza, ela tomou uma atitude, ela procurou resolver o problema. Ela não ficou imobilizada, mas ela tomou uma atitude para resolver o problema, e a resolução do problema é ela voltar para a terra prometida, voltar para a terra do seu Deus, dos seus pais, da sua família e do seu povo. Se Noemi tivesse se entregado aos seus sentimentos de amargura, os seus sentimentos de dor, de tristeza, de provação, porque estava passando necessidade, jamais Noemi teria tomado uma decisão tão desafiadora de enfrentar uma viagem longa, perigosa e incerta, sem saber o que poderia acontecer depois, mas ela tomou esta atitude. Ela sabia que a bênção estava junto do seu povo, lá na sua terra natal. Então, se Noemi tivesse se entregado aos seus sentimentos e adotado uma estratégia de autocomiseração e autopiedade, ela não teria
se levantado e procurado resolver o problema. Nós precisamos entender que os problemas da vida não podem nos paralisar. Há uma tendência natural nossa de ficarmos parados por causa dos problemas, mas precisamos buscar forças em Deus para reagir diante dos problemas. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então não vamos negar a existência do problema, no entanto, vamos procurar resolver o problema com a ajuda e com a graça de Deus, sem fazer manipulação emocional, como diz o tópico 1.3 da nossa lição. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é transmitido semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Rádio Libertador FM 96.3, TV AD e o canal da Assembleia de Deus em Mossoró no YouTube, AD Mossoró Oficial. Nós estamos estudando hoje a lição de número 3 deste trimestre, lição esta que tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Nós estamos aprendendo nesta lição que essas duas personagens do livro de Ruth, Ruth e Noemi, nora e sogra, elas viviam e desfrutavam de uma profunda mutualidade, de uma profunda amizade baseada no amor abnegado, no verdadeiro amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 13. Então, diante das dificuldades, das provações e dos problemas que vieram na vida de Noemi e das suas noras, Ruth e Orfa, Ruth, como a líder agora daquela família, ela tirou forças da fraqueza e ela adotou uma atitude equilibrada de líder. Não negou a existência do problema e nem tampouco foi se perder tempo com sentimentos de autopiedade e autocomiseração. Ela decidiu voltar para a sua terra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberar suas noras para que voltassem à casa dos seus pais. Noemi sabia que ela já estava velha, ela não tinha mais o que oferecer, não tinha mais filhos para dar àquelas duas noras viúvas, e ela sabia que, do ponto de vista material e social e humano, tinha mais perspectivas de vida para aquelas jovens viúvas ficarem no meio da sua parentela, no meio da terra dela, do povo dela. Nós vemos isso em Ruth, capítulo 1, versículos 7, 8 e 11, por exemplo. Então, nós vemos aqui Ruth 1 e 7. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. No versículo 11 diz, elas disseram, não, nós não vamos voltar, nós vamos com a senhora. Aí Noemi insistiu de novo, no versículo 11, dizendo, voltem minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? E elas insistiram mais uma vez, não, a gente não vai embora. Então, diante dessa insistência de diante da insistência de Noemi para que as suas noras ficassem lá na terra de Moabe, nós vemos nos versículos 14 e 15, então de novo choraram em alta voz. Orfa
com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então, diante da insistência de Noemi, Orfa realmente fez o que Noemi tinha dito e voltou para o meio da sua família, da sua parentela. Porém, Ruth não. Ruth decidiu ficar com Noemi. Ruth se apegou a Noemi. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Então esta foi a insistência de Noemi para que Ruth voltasse para a sua família, para o seu povo, para os seus deuses. Afinal de contas, haveria mais perspectiva de vida do ponto de vista social e humano para Ruth lá na terra de Moabe do que acompanhar Noemi numa viagem perigosa e incerta para Belém, onde não tinha mais nenhuma propriedade lá. Então, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. A gente observa aqui em Noemi que Noemi não estava preocupada com ela mesma, estava preocupada com as suas noras. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Noemi não ficou lá reclamando, fazendo chantagem emocional. Vamos comigo, não me deixe nesse momento. Quando eu mais preciso de vocês, vocês vão me abandonar. Vamos comigo, me ajude e tal. Não, Noemi pensou primeiro nas suas noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis, relacionamentos nada egoístas. Não podemos pensar apenas em nós mesmos. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras emocionalmente, não manipula emocionalmente, sentimentalmente ninguém. Tópico 2 da nossa lição, a convicção amorosa de Ruth. Tópico 2.1, uma amizade provada e aprovada. Quando Ruth se apegou a Noemi, dizendo que não ia voltar, não ia ficar com a sua família, com o seu povo, mas ia acompanhar Noemi, nós vemos aí, irmãos, que a firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada, conforme lemos aqui em Ruth capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Então ela insistiu, olha, volte, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá também com ela. Então, diante dessa insistência de Noemi, nós vemos, irmãos, que Ruth deu uma resposta muito profunda. A atitude de Noemi extraiu de Ruth, do mais íntimo de Ruth, o que melhor havia nela. Por quê, irmãos? Porque as provações, as dificuldades do dia a dia, elas servem para revelar o que existe de mais íntimo no nosso ser, seja de sentimento bom ou mal. Então, quando, mais uma vez, Noemi insistiu para que Ruth voltasse para a sua terra, para a sua parentela, e deixasse ela só, que ela voltaria só para Belém, diz o versículo, Ruth capítulo 1, versículo 6, que é um dos versículos, com certeza o versículo mais bonito deste livro de Ruth. Diz assim: porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Então nós vemos aí que em toda essa situação, a amizade, o companheirismo e o amor de Ruth pela sua sogra Noemi foi provado e aprovado. Então, as amizades são provadas. O coleguismo, o companheirismo de todo mundo é provado em meio às dificuldades no dia a dia. Então, as verdadeiras amizades resistem às provas mais intensas. Tópico 2.2, amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. É o amor que ela tinha pela sua sogra. Inclusive,
Provérbios 17:17 diz: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. O verdadeiro amigo, a verdadeira amizade, ama a pessoa em todo tempo, seja na bonança ou na adversidade, seja na riqueza ou na pobreza, seja no dia de festa ou no dia de luto. Então, a verdadeira amizade resiste às provações e no dia da angústia, aquele amigo se mostra muito mais que amigo, mas um verdadeiro irmão. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. Então, quando Ruth ela responde: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde você for, eu vou também, onde você pousar, ali também eu vou pousar com você. Ela disse, versículo 17, onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Então, nós vemos aí o profundo sentimento de fidelidade. O amor sincero, a amizade sincera leva a pessoa a ser fiel a outra pessoa. Então, Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sua sogra viúva e idosa. Então, nós vemos aí que ela demonstrou um grau de companheirismo e comprometimento muito grande com a sua sogra. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Então, isso é importante. Inclusive, a Bíblia diz, meus filhinhos, não amemos somente de palavras, mas de fato e de verdade. Então, o amor, o companheirismo, a fidelidade, o compromisso de Ruth em cuidar da sua sogra resistiu à provação e à tribulação. Como diz o tópico 2.3 da nossa lição, foi um amor prático, um amor que foi demonstrado na prática de Ruth pela sua sogra Noemi. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Estamos estudando hoje a lição de número 3, que tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Amor é a palavra-chave da nossa lição de hoje. O amor sincero, o amor verdadeiro, o amor que resiste às provações, resiste a todas as dificuldades, é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, como diz 1 Coríntios capítulo 13. Nós estávamos dizendo no final do bloco anterior, aqui no tópico 2.3 da nossa lição, que o amor que Ruth sentia pela sua sogra Noemi era um amor prático, que ficou demonstrado na prática. Quando elas chegaram a Belém, Ruth não ficou parada envolta em expectativas fantasiosas. Elas, quando chegaram lá, não foram mendigar, não foram explorar aquele sentimento de autopiedade, autocomiseração, etc, etc. Elas arregaçaram as mangas e foram batalhar pela vida. Principalmente Ruth, porque era jovem, tinha mais saúde, mais energia. Então, Ruth, ela decidiu cuidar da sua sogra. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Que trabalho era esse? Era ir às plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita. Foi instituído na lei de Moisés que quando as pessoas fossem fazer as colheitas dos seus campos, do trigo, da cevada, dos seus grãos, aquelas espigas, grãos que caíam no chão não deveriam ser apanhados, mas que era para deixar para as pessoas pobres e necessitadas. Deuteronômio 24:19 diz: quando estiverem no campo fazendo a colheita,
e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Observe, irmãos, aqui em Deuteronômio 24:19, que acabamos de ler, o cuidado que Deus tinha pelas pessoas pobres e necessitadas, pelas pessoas que tinham vulnerabilidade social, para poder amparar essas pessoas pobres e necessitadas. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza e têm a obrigação de ajudar e auxiliar os necessitados. 1 Timóteo 6, 17 a 18, a Bíblia diz: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que os ricos façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, observe que a recomendação bíblica é que os ricos pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, sejam generosos em dar e tenham uma predisposição para repartir, ajuntando para si mesmos não um tesouro terreno, mas um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. 1 Timóteo 6 e 19. Então, esta é a recomendação de Deus. Mas, por outro lado, os ricos não são obrigados a alimentar o ócio ou a preguiça de alguns pobres que não querem trabalhar, né? Então, as pessoas necessitadas devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento. Afinal de contas, todo mundo só tem o sustento se trabalhar duro. Pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, se a pessoa tem saúde para trabalhar, então deve trabalhar. Esta é a recomendação bíblica. Os ricos não têm também a obrigação de sustentar a preguiça e a ociosidade de pobres que não querem trabalhar. Então, tudo tem um equilíbrio, não pode ser exagerado de nenhuma forma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 a 13, Paulo disse: porque ainda estávamos com vocês, porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Então, a recomendação bíblica é que o rico compartilhe da sua riqueza com os pobres necessitados, mas, por outro lado, os pobres e necessitados também, se não tiverem incapacidade física ou mental, precisam trabalhar para poder obter o seu sustento. E foi o que Ruth fez. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. Ela foi colher as espigas para pegar o sustento para ela e para a sua sogra. Tópico 3, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Quando Noemi insistiu para que Ruth ficasse lá na terra de Moabe, Ruth deu ali uma declaração de fé muito profunda, um exemplo de fé fervorosa, como diz o tópico 3.1 da nossa lição. Ela disse: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth estava declarando ali uma identificação étnica, uma identificação cultural com o povo judeu, mas, acima de tudo, uma identificação espiritual e religiosa
com Deus dos judeus, com Jeová, com Deus de Israel. E disse: o teu Deus é o meu Deus. Então ela já estava confessando com a sua boca que tinha se convertido a Jeová. E o seu fervor espiritual foi demonstrado em suas atitudes. Ruth, quando chegou lá em Belém, ela renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas, que praticavam muitas imoralidades sexuais, e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Manteve uma vida austera e disciplinada e, assim, alcançou uma excelente reputação. Então, Ruth era uma viúva jovem, bela, e ela não foi se entregar às paixões da carne ou vender o seu corpo para ganhar o sustento para a sua vida. Não, nada disso. Ela foi e se manteve na posição, confiou que, obedecendo a Deus, obedecendo os princípios da palavra de Deus, Deus ia dar vitória a ela. Ela evocou a questão da lei sobre a questão do amparo dos pobres e necessitados, evocou a condição da lei para poder ir em busca do parente remidor. Então ela preferiu seguir o caminho certo, andar nas 4 linhas da palavra de Deus. E com isso ela deu bom testemunho. Boaz deu bom testemunho dela. Aqui em Ruth, capítulo 3, versículos 10 e 11, Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Aqui a gente lembra aqui de Provérbios capítulo 31, sobre a mulher virtuosa. E aqui, inclusive, esse livro de Ruth, na Bíblia judaica, aparece depois do livro de Provérbios. E Boaz deu testemunho que Ruth era uma viúva séria, era uma viúva honrada e era uma mulher virtuosa. Então, foi assim que Deus abençoou ela. A fé de Ruth é uma fé que inspira, é uma fé inspirada na vida e crença da sua sogra. Porque veja que Ruth disse: o teu Deus é o meu Deus. Quem evangelizou Ruth? Quem ganhou Ruth para Jeová? Foi Noemi. O exemplo de vida de Noemi inspirou Ruth a querer conhecer o Deus de Noemi. Então isso é muito importante. As mulheres mais velhas têm a missão de ensinar e de inspirar as mulheres mais novas. Apóstolo Paulo falou em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5, que as mulheres idosas devem ter uma conduta reverente, não devem ser caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Então, Paulo recomenda que as mulheres mais velhas devem ser mestras do bem, para que assim elas possam instruir as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E foi isso que Noemi fez, e ela colheu os frutos, porque a sua nora Ruth se converteu ao Senhor. Tópico 3.3, sensibilidade sob liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher, e é de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Na obra de Deus tem espaço para todo mundo. Na obra de Deus tem espaço para homens e mulheres. Na família tem espaço para o homem, para a mulher. O fato é que Deus quer que cada um exerça o seu papel, como diz as Escrituras Sagradas. Na família e na igreja, Deus distribuiu papéis e funções diferentes para homens
e mulheres que se complementam, né? Homens e mulheres não podem ser antagônicos, né? Não podem viver aí o que chamam de guerra dos sexos, mas devem viver em harmonia. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, assim chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese de hoje. Nós temos estudado a lição de número 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Não esqueça, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Muito obrigado pela sua audiência, ouvintes da Rádio Libertador FM 96.3, telespectadores da TV AD e do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.